Você Podcast. Eu sou Jaime Assunção, nutricionista, e vou trazer para vocês nesse podcast muitos convidados especiais. Hoje vamos gravar o primeiro de muitos. Eu vou deixar Jean, nosso convidado empreendedor, se apresentar, né? Se apresente aí, Jean. Bom, boa noite, meu nome é Jean, sou aqui de Feira de Santana. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de passar esse conhecimento e trocar conhecimento com vocês dois. Estou conhecendo o Rafael hoje, já se conhece há um bom tempo. Longas datas. Longas datas. E bom, acho que é exatamente isso aí que já me falou. Acho que cada um tem que tomar a rédea da sua vida e saber que a nossa caminhada aqui depende apenas da gente mesmo, depende os resultados que a gente colhe é nada mais do que as sementes que a gente planta. Então, é aquele velho ditado, né? A plantação é obrigatória e a colheita também. Então, o que você vai plantar aqui, com certeza você vai colher. E diz muito sobre suas atitudes, diz muito sobre o que você passa para os outros, o que você veio fazer aqui na Terra, né? Então, acho que vai nesse sentido aí também. Agora, Rafael Silva, teólogo, filósofo. Se apresente aí. Falei um pouquinho aqui, mas eu vou deixar o resto aí com você. Pois é, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Jean, eu estou conhecendo agora, como ele mesmo disse, Jaime, um tempinho, né? Já um tempinho, um ano, na verdade, né, Jaime? Depois eu vou falar a minha associação com vocês. Tá certo. Eu sou genuinamente filósofo, né? Sou professor e teólogo também, porque decidi estudar um pouco mais sobre as Sagradas Letras. E em Feira de Santana eu estou hoje sou formado também em rádio e televisão. Hoje em Feira de Santana eu estou assumindo a coordenação da Rádio Princesa FM, da Rádio Sociedade News, né? Que temos aqui. Então estou hoje na direção dessas rádios. E para mim é um privilégio estar aqui e a gente trocar conhecimento. Privilégio meu. Para você ver, né, como é que a gente deve abraçar as oportunidades. Já eu estudei com ele na faculdade. Rafael, eu tenho uma loja de suplemento, eu não falei meu nome no início do podcast, julgo que você já me conhece, mas eu vou falar agora. Jaime Assunção, nutricionista, né, e criador do podcast Você Pode. Esse podcast, ele tem um nome, né? Você Pode Cast. Por que você pode? Porque é o que eu prego na minha profissão. Chegam pessoas diariamente pensando que não conseguem. Rafael foi uma dessas pessoas que chegou em um momento com 58 quilos, hoje tá com 78 quilos, mais 20 quilos, né? Então ele, pra mim, na oratória dele, durante a consulta, ele falou que não conseguia há algum tempo já obter o resultado que ele esperava, já tinha tentado algumas vezes e hoje o cara tá aí fortão e crescendo cada vez mais e sabe que consegue, né? Ele sabe que ele pode. Você pode, Rafael, não é isso? Isso. Jean, a gente, né, como eu falei, estudou na faculdade, ele fez nutrição, ele preferiu não seguir no ramo da nutrição. Não sei se mais tarde ele vai querer, mas de antemão hoje ele é empresário, empreendedor, né? E é um cara que eu admiro, assim como o Rafael também admiro muito, porque a gente, né, como eu falei no início, deve aproveitar as conexões. Pessoas que acrescentam em nossa vida, pessoas precisam de pessoas. Tem muita gente querendo viver só, muita gente achando que é o bambambam. Bam, bam. O feminino de bambambam é como bambaboa, alguma coisa assim, né? Ou a bambaboa, né? Que não precisa de ninguém. Rapaz, se engana, né? Entra no beco sem saída, porque chega lá na frente e vai ver que precisa de alguém, né? Seja da família, seja um amigo, seja uma indicação para trabalho. Então eu vejo que temos que ser educados com as pessoas, né? Mostrar o que queremos mostrar. Quando a gente precisar falar alguma coisa, ser amigo e falar a verdade, porque eu vejo também que amigo fala a verdade quando o amigo tá indo pelo caminho errado. Que a gente vê, ou, né, tem a certeza que é o caminho certo, o outro caminho, a gente falar também, eu vejo assim, dessa forma, e ser um disseminador da verdade, né? Porque você pode, o nome do podcast é uma verdade. Todo mundo pode, basta querer. Se a pessoa quiser, ela pode, né? Então é uma verdade universal, né? E eu vejo assim que hoje aqui Rafael para contribuir com a gente com a teologia, né, com a filosofia, Jean para poder contribuir aqui com o empreendedorismo, com a visão dele, né, sobre prosperidade,
que a prosperidade, né, é necessária para a vida de todo mundo. Todos nós precisamos prosperar. Ninguém quer chegar lá na frente e não prosperou em nada. E isso gera um medo nas pessoas. As pessoas têm medo de não prosperar, né? E o medo é uma parede. Então a gente precisa tirar essa parede da nossa vida, esse medo, né? Porque tem até o filtro solar do Pedro Bial, né? Que para ele, pessoas interessantíssimas aos 40 ainda não sabem o que fazer. Prosperar não é ter certeza do que fazer. É isso que vai me dar sucesso, é isso que eu vou ser feliz. Não é isso. Prosperar é ter uma paz no seu dia a dia, né, para poder você fazer o que tem que ser feito, por mais que não seja aquilo que você ama naquele momento. Você está prosperando de alguma forma, aprendendo, até fazendo o que você não gosta, né? Se você é caixa em um supermercado, como é que você pode prosperar? É a pessoa chegando para poder te dar ali alguma coisa para você registrar no caixa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Você tá prosperando. Pode não ser ali na profissão, do jeito que você quer, mas tá como pessoa. Mas começa assim, né? Começa assim. E muita gente pensa que prosperar é só ganhar dinheiro. Tanta gente com dinheiro e pobre. Muito dinheiro e pobre de valores. Pobre de espírito. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Isso é, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Entendeu? Então a gente, dentro desse podcast aqui, eu vejo que meu objetivo, eu poderia aqui falar só de alimento, que eu sou nutricionista. Mas eu percebi em consultas, né? Tenho 4 anos atendendo, são quase 4.000 atendimentos. Eu percebi que não é isso que nutre, não é só a comida nutre. A gente precisa da comida, mas a gente precisa de algo a mais para poder nutrir o nosso querer, né? Para poder a gente entender se você pode. A gente precisa nutrir, dar um start na nossa consciência, porque muitas vezes a gente tem a consciência que precisa melhorar, mas a gente não tem habilidade. A gente não sabe como fazer. E é uma das leis do ouro, é você procurar alguém que sabe. Jean, você falou comigo que procurou uma empresa para poder lhe dar uma assessoria. Fale sobre isso pra gente, por favor. Bom, seguindo bem nessa mesma linha de raciocínio que você falou aí, acho que hoje tá muito sob pressão, né? Todas as pessoas, elas meio que vivem ali sobre uma pressão de mídias sociais, de redes sociais, de não ser cancelado e de ter que mostrar seus resultados, ter que aparecer para a sociedade que você é um cara relevante, que você faz alguma coisa de relevante. Então isso traz uma pressão muito grande, principalmente para essas novas gerações. E tudo começa dentro da nossa própria mente. Eu acho que a gente começa a ser quem a gente é trabalhando nossa própria mente. Então, como você mesmo falou, acho que Rafael, em hipótese alguma, ele ia ganhar 20 quilos se ele não tivesse pensado que ele poderia, se ele não tivesse criado dentro da mente dele um pensamento na mesma frequência que ele alcançou. Então, poderia ser, se ele ficasse ali, pô, sei lá, será que eu vou conseguir? Aí vai ali na academia, ainda mais ganhar peso, ainda mais academia, que é um negócio que tem que ter uma frequência, né? Você tem que ter uma continuidade. E como você falou, hoje todo mundo já chegou em algum lugar. Não adianta você querer inventar a roda. Então, trazendo para o meu caso, hoje eu sou empreendedor, dou palestras de consultoria financeira, presto consultoria financeira para pequenas empresas. E quando eu abri minha primeira empresa, quando eu tomei rédea de um próprio negócio que eu tinha investido, então eu não sabia fazer várias coisas, né? Digamos assim, não sabia ser empresário, apenas eu era formado em nutrição, vinha de outros negócios, mas não tinha firmado nenhum deles. E então busquei conhecimento. Eu sabia que eu não sabia fazer gestão financeira, então eu tinha uma empresa e não sabia fazer a gestão financeira, que para mim é o principal. Então era a mesma coisa que ter um carro e não saber dirigir. Então você tem que procurar pessoas que já chegaram a um determinado nível que você quer atingir e buscar conhecimento, cara. O conhecimento tá aí. Hoje a internet está muito mais fácil. Quando eu comecei a empreender há, 10 anos atrás, o conhecimento era muito mais difícil nesse sentido. Mas hoje está muito mais acessível, hoje está muito mais fácil. Tem muito conhecimento gratuito, onde você pode começar a se desenvolver. E, como eu falei, eu acho que o primeiro empreendimento tem que ser em você mesmo. Tem que ser na sua mente, tem que ser no seu corpo. Né? Como você vai levar uma empresa para frente se teu corpo está cansado, se teu corpo tá mal nutrido, né? Tá mal cuidado, tu não cuida da carcaça, da máquina que faz a engrenagem girar. Então, você sabe muito bem do que eu tô falando. Não tem como eu acordar disposto, eu acordar
entusiasmado para fazer alguma coisa. Pô, se eu dormir mal, se eu comer mal, se eu não pratiquei atividade física. E eu posso trazer para mim, porque como eu estava comentando aqui, quando eu saí de férias eu meio que relaxei nessa parte de cuidar da alimentação, de atividade física. E eu percebi que para eu continuar com a minha mesma produtividade, eu gastava muito mais energia. Então, pô, chegava em casa moído de noite. Simplesmente porque não estava cuidando da máquina. Então, acho que como você falou, é você empreender primeiro você mesmo, você acreditar que você pode, e tudo começa na construção da mente. Construção da mente, conhecimento, né? E é o que você falou aí. Eu em atendimento, eu atendi um arquiteto. Ele falou pra mim, Jaime, antes eu implorava pra pessoa comprar um projeto meu. Hoje eu já chego sorrindo. Eu já vejo que a pessoa já comprou quando eu cheguei. Porque eu cuido de mim hoje, entendeu? Então isso é forte, chega me arrepio. Esse trabalho, né, da pessoa se cuidar de si. Né? Tem a Bíblia, fala que Salomão estudou de si. Né? Então estudar de si, o que é que pra mim é estudar de si? É você acordar de manhã, olhar pra você e falar o que é que eu tenho que fazer por mim hoje de melhor. Você tá estudando de si. Porque acordar, escovar o dente e sair de casa, todo mundo faz. Quantas pessoas no mundo se perguntam o que é que eu tenho que fazer hoje para mim? Não é chegar no emprego. Hoje no trabalho eu tenho que mandar 10 documentos, eu tenho que concluir um processo, eu tenho que mandar 2 dietas. Não. Acordar de manhã, o que é que eu tenho que fazer hoje para mim, para o meu eu? Porque tudo isso aí que a gente tem que fazer profissionalmente, academicamente, na família, se a pessoa é pai de família, é mãe de família, vai fazer melhor se estudar de si. Sim. Na filosofia isso é chamado conhece-te a ti mesmo. É uma máxima filosófica, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso, e falando em filosofia, se apresente aí mais, fale aí mais sobre isso, sobre... Aquilo que o Jean comentava. Tem uma máxima que diz, onde há vontade, há um caminho. Né? Onde há vontade, há um caminho. Eu, por exemplo, hoje sou o que sou, tenho o que tenho, conquistei o que conquistei, porque eu sempre tive isso em mente. Depois, lembrando outra coisa sobre a noção do querer. Eu gosto sempre de trazer, onde vou, onde passo, aquela ideia ou aquele trechozinho de Alice no País das Maravilhas, que eu acho fantástico. E gosto muito daquele gato debochado. Falei dele hoje. Daquele gato debochado que Alice encontra ali naquele caminho. Alice está andando, de repente para diante de uma encruzilhada com vários caminhos, com muitas placas, e de repente tem um gato lá na árvore cantarolando e Alice pergunta, não é? Para onde é que vai esse caminho, né? Para onde é que vai esse caminho? E o gato, muito debochado, pergunta, não, primeiro você me diga para onde você quer ir. Né? Alice, mas eu não sei, então pode tomar qualquer caminho, ou seja, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, isso que você coloca, Jean. Primeiro, se eu conheço a mim, eu sei aonde eu quero chegar, se onde há vontade há um caminho, aí agora eu traço com minhas metas, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu posso. É interessante pensar que quando eu traço uma meta, e aqui separando mesmo aquilo que é sonho, aquilo que é ilusão, fantasia, eu acho que nós não conseguimos ainda fazer essa distinção. Tem muita gente pensando que é sonho, mas é uma verdadeira ilusão aquilo que você pensa. Eu, na minha caminhada, precisei fazer a distinção entre o que eu estou pensando agora aqui, para mim, é um sonho, ele é diurno, ou ele é uma mera fantasia? Porque a fantasia, por si só, já basta. É muito mais fácil para mim pensar assim, eu quero ser um ótimo profissional, eu quero ser... E simplesmente apagar as luzes, deitar na minha cama e me imaginar com jaleco, atendendo os meus clientes, os meus pacientes, e depois simplesmente acordar. Isso não é sonho, isso é fantasia. Eu mesmo tenho um conto muito... Não tem a prática, né? Não tem a prática. O sonho, ele é de longa duração, ele é para a vida toda. Pode ser consistente. Exato. Você fazer, né? Aí criar uma estratégia para conquistar esse sonho. Exato. Por exemplo, quando eu penso em um sonho, o que eu pretendo ser, o que eu pretendo adquirir, o que eu quero para mim, isso eu faço como projeto a longo prazo. Quando eu penso em uma coisa que é fantasiosa, é a mesma coisa eu dizer assim, pô, eu estou com vontade de tomar um sorvete. Quando eu digo estou com a vontade, é porque provavelmente eu não vou tomar o sorvete. E quando eu falo eu quero tomar o sorvete... Eu vou lá e compro o sorvete e tomo. Não precisa pensar. Rafa, anota esse insight. Sonho
É diferente de fantasia. É, diferente de fantasia. Tem até uma parte que Napoleão Hill fala num dos livros dele, que é o seguinte: a gente, quando a gente está muito próximo de dormir, a gente tem uma conexão, a gente entra numa frequência onde é o melhor momento para a gente expressar para o universo, expressar para quem quer que seja o que você quer, né? Então, tipo assim, se você tem um sonho na vida, se você tem um objetivo traçado, lógico, quando a gente está falando de sonho aqui, é algo que é alcançável, né? Sim. A gente está falando na parte terrena. Então, é nesse momento muito próximo do sono, de pegar no sono, que a gente consegue conectar com essa melhor frequência. Então, ele fala muito de você se imaginar já fazendo, é a lei do pertencimento. Ele também fala da lei da atração, que é basicamente você atrair com seus pensamentos aquilo que você quer para si. Mais esperto que o diabo. Já viu? Não, esse ainda não. Mas esses livros, eles todos, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Segredamente Milionário, todos eles têm a mesma linha. Mas o que eu queria dizer é que, assim, essa parte da fantasia, ela também é importante. Porque se você se enxergar, se você se pertencer, como você falou, pô, imagina aí, já me deitar na cama e falar, eu quero ser um nutricionista, eu quero atender. Então ele se pertenceu naquilo. Acho que ele mirou muito onde ele queria alcançar e ele seguiu essa trilha. Você deve ter feito a mesma coisa e eu fiz a mesma coisa. E isso é o que gera muita pressão hoje, né? Então, muita gente que, pô, não tem muito um caminho definido, fica tirando para vários lados, mas não foca, não se pertence em alguma coisa, também não procura se desenvolver. Então é bem nesse sentido. Acho que além da fantasia, do sonho de fantasia, aquele sonho de pertencimento, ele é real e ele com certeza você se conecta com a vibração que você consegue em encontro dela. Então, assim, o que eu criei diante dessa visão de vocês é assim, a fantasia, ela não gera consistência. O sonho, ele tende a gerar mais consistência, porque a fantasia, vamos dizer, você pensou... É importante você ter fantasia, como você falou, também vejo assim. É importante você pensar em algo. Mas se você não sonhar de verdade, você não vai gerar consistência para aquilo. Um exemplo, como o Rafa falou, eu quero ser nutricionista, me imaginei com jaleco, atendendo... Mas e aí, se eu não for lá e fazer um vestibular? Isso, exatamente. Então seria apenas uma fantasia. A fantasia... E só o vestibular não é suficiente, né? Lógico que não. Lógico que não, né? Então, assim, E eu penso assim, ó, quando eu me formei, eu não sonhei em ser um nutricionista top. Eu vi que eu tinha que ser um nutricionista top. Não é que eu não sonhei, eu não fantasiei. Eu faço uma analogia... eu até fiz essa analogia com você aquele dia que a gente se encontrou, que é o seguinte: quem já assistiu Piratas do Caribe vai lembrar que Jack Sparrow, ele tem uma bússola que aponta sempre para o que você mais quer na vida. Então, se você traça um caminho, se você traça, na verdade, um objetivo, o caminho ele se constrói. Você não precisa, se você está subindo uma escada, ou pode fazer até uma analogia de uma escada, se você está subindo uma escada e você sabe que aquele é o caminho certo, você não precisa ver todos os degraus da escada. Você só precisa ver o próximo. Ver o próximo e ver o passinho próximo, por assim, passinho. Passinho por passinho. O cara já quer ver o topo. Exatamente. Tem que ser Então, devagar. e vai muito de encontro, que é o que eu falei, na questão de se pertencer, né? Então, se você já sabe onde você quer chegar, você se pertenceu naquilo, cara, o caminho já tá ali. Você vê o próximo degrau, trabalha atrás dele, vai pro próximo. Eu acho que é nesse sentido. Eu vejo assim que uma coisa que destrói um sonho é a dúvida. É a dúvida. Um exemplo. Tava vendo no vídeo hoje. Tem um casal. Aí a mulher eu vou casar com esse cara. Aí o cara rapaz, será que eu quero casar com essa mulher? Ele tá na dúvida, ele plantou a dúvida, né? Então assim, às vezes a certeza que ela tem seria a mesma certeza dele, até certo ponto, até chegar à dúvida. E aí eles não casam por conta da dúvida, né? Que ele plantou. Por quê? A dúvida, ela remete a uma escolha de um sim ou de um não. Quero fazer nutrição. Ou será que eu quero fazer geografia? Então você, a partir desse momento, você criou uma dúvida. Sendo que você tem um sonho de ser nutricionista, seu sonho é ser nutricionista. Mas você conversando com um amigo, você conversando com um parente, você viu que medicina dá mais dinheiro. Mas seu sonho é ser nutricionista. Pra que você tá olhando onde é que dá mais dinheiro? Pra quê?
Se você, como nutricionista, se é seu sonho, você pode ser bom naquilo que você faz. Então, existe, né, a dúvida e a análise. Análise não é dúvida. É você analisar qual é o melhor caminho, como você falou. Alice, nos países, né, no País das Maravilhas, o coelho, não é isso? Sim. Pra onde você quer ir? Se você não souber pra onde ir, qualquer caminho serve, não é isso? Então, se você sabe pra onde ir, você pode analisar a velocidade. É muito rápido? Tenho que fazer em São Paulo? Tenho que fazer onde? Analisar. Mas a dúvida não. A dúvida, ela retrai. A direção Ela é mais retra- importante que a velocidade. Não é isso? Com certeza. Tenho que ir rápido, tenho que ir devagar. Tenho que entrar aqui, tenho que ir por aqui. Tenho que perguntar quem. Outra lei do ouro é perguntar quem sabe. Né? A gente não pode... Às vezes eu vejo assim que a pessoa quer ganhar massa muscular, quer emagrecer. Aí vai e pergunta pra amiga, amigo, o que é que tu tá tomando? Ou o cara, né? Vai e pergunta, irmão, tá tomando o quê? É whey, é? Aí vai lá e compra whey. Às vezes o cara tá cheio de gordura visceral, gordura subcutânea, os flancos grandes, aí tá lá o cara tomando whey depois do treino, sendo que não é pra tomar whey depois do treino, porque tem que gerar um gasto metabólico sequencial após a atividade física pra poder o corpo se alimentar daquela gordura, liberando corpos cetônicos, aí o cara vai e quebra com a whey saborizada, às vezes até com açúcar, porque o amigo falou que era pra tomar. Aí o cara treina 2, 3 anos, perde o quê? Tempo. Então, o início da nossa conversa, o que é que a gente mais tem de caro é tempo. Hoje eu não perco tempo, velho, com quem acha que sabe tudo. Eu conversando com a pessoa, tô falando uma coisa, a pessoa, ao invés de contribuir com o que eu tô falando, né, sabe mais do que eu. Eu já vi ali que não dá pra poder ir pra frente. Às vezes a pessoa pode até saber, mas quem sabe não debate, quem sabe contribui. Sim. É diferente, né? A pessoa não fala que você tá errado porque não existe certo e errado. É apenas ponto de vista. Não em um diálogo. Existe atitudes certas e atitudes erradas. Existem coisas certas, né? Por exemplo, falsidade é uma coisa errada e nunca vai ser certo. Existe, né? Só pra poder cobrir o sentido que eu falei, que existe sim coisa certa e coisa errada, mas no sentido do saber, da cultura. Não existe cultura certa e cultura errada, é cultura. Claro. Né? Cada um tem sua cultura. Você vai na Índia, o budismo. Aí remete ao que eu escrevi. Você vai lá em Israel, né? Outra cultura. Então, qual é o nosso objetivo como ser humano para poder agregar a gente? É entender que cada pessoa, né, tem o seu desenvolvimento, a sua jornada, a sua forma de contribuir com o mundo. Cada pessoa tem isso. Então a gente tem que respeitar, né, o sentimento das pessoas, porque cada pessoa tem um jeito de sentir diferente, ser amigo diferente. Tem pessoas que querem que a pessoa seja amigo do jeito dela. Você tem que ser meu amigo, você tem que todo dia lá em casa mandar... Enquanto tá conveniente, né? Enquanto é? Então, quando tá mandar o conveniente. WhatsApp pra mim de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você tem que me amar do seu jeito. Tá sempre- errado isso. Ou tá sempre disponível. Né? E isso gera frustração, né? Porque as pessoas, elas não vão atender às nossas expectativas o tempo todo. Então a gente... E o que é que isso faz? Engorda. Você sabia que a pessoa triste, a pessoa ansiosa, a pessoa estressada, ela tem uma tendência de 50% a mais de engordar do que uma pessoa relax? Cara, e só... O corpo responde diferente ao alimento, né? Responde diferente o que você come, de acordo com o que você tá sentindo. Então, esperar menos das pessoas, né? Cobrar menos das pessoas, gera pra gente um conforto metabólico melhor. Né? Falando um pouquinho de nutrição só pra poder Quantas pessoas contribuir. desenvolvem... Quantas pessoas desenvolvem gastrite nervosa apenas por ansiedade, por... assim, por... Como você falou, muitas doenças que são físicas, elas começam na mente, né? Muitas delas. Psicopatologias, Psicopatologias. né? Que começa com ansiedade e vai somatizando no corpo. E como você falou, tem várias doenças que... tem vários pensamentos, vários estados de espírito que nos adoecem. Como você mesmo falou, ansiedade, ali aquela tristeza, aquela angústia, inveja, né? Causa... atrai coisas pra você que seu corpo sente. Né? A energia, sua energia, a gente é formado de energia. Sim. Não dá pra discordar disso. A gente é formado de energia. Se a gente tirar uma foto na máquina Killian, que chama, né? Que a gente só vai ver luz. A gente é um ser de luz. Por isso a gente diz que o outro tem, poxa Jaime, você tem uma aura muito boa. Né? Uma energia boa. valeu, Você que estudou muito mais do que eu nesse sentido, você pode falar. Acho que todos nós somos uns seres de luz que emitem e
e aceitam energias, né? A gente faz troca de energia o tempo todo. Inclusive, tem gente que é tão sensível que tem, Entre um ambiente que tem a já... capacidade de sentir, inclusive, quando alguém suga. Eu sei quando alguém suga a minha energia, né? Eu sou sensitivo também. Tem uma... Só entrando também aqui, porque eu gosto de trazer essas questões, tem uma passagem bíblica que é fantástica. Uma mulher hemorroísta, né, que sofria muito com fluxo de sangue, e ela queria muito encontrar Jesus, mas queria, só que a multidão era muito grande, então não tinha como ela, né, com aquela hemorragia, ter com Jesus um diálogo para que ele o curasse. E aí ela combina o seguinte, ela diz, eu vou ficar aqui esperando, quando ele passar, não importa, eu vou me jogar no meio desse povo e vou conseguir. E assim ela faz. Quando a multidão está passando, ela se joga no meio da multidão, quase que não consegue, mas a pontinha do dedo toca a orla do manto, né, de Jesus. Tocou, e Jesus para e pergunta, quem foi que me tocou? Eu senti que uma força enorme saiu de mim. Jesus diz, alguém me tocou. E a mulher diz, né, que foi ela, tal, e ali foi curada. Ou seja, a nossa capacidade, tem gente que está tão integrado com o espiritual, que tem essa sensibilidade de sentir, poxa, eu conversei com o Jean, mas eu cheguei em casa, é só um exemplo, e eu me senti parecendo que eu estou carregando um mundo nas costas, né? Pesado, porque o outro acaba sugando mesmo as nossas energias. E isso é bem verdade. Não é à toa, por exemplo, e aqui não tem nada de questão de sincretismo, que as plantas, como tem alma vegetativa, né, ela consegue, por exemplo, absorver energia muito fácil. Então, eu sei de pessoas mais velhas que têm uma arruda ou coisa parecida. Tem muita gente que, às vezes, por ignorância, pensa que a pessoa é sincrética ou trabalha com outras coisas e tal, mas é exatamente por isso, porque a planta ela consegue absorver muito mais fácil a nossa energia, né? E quando a gente tem uma áurea auspiciosa, não é? Que emite mesmo energia, a gente consegue sentir quando a gente sai carregado. Eu gosto de falar com o Jean, porque Jean carrega as minhas energias. Eu gosto de falar com o Jaime, porque depois que eu falo com o Jaime, eu me sinto muito mais... Recarrega. Então isso é bem verdade. E no nosso mundo, às vezes encontrar, por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso processo de evolução, na nossa jornada, nós encontramos pessoas fantásticas. Tem gente, por exemplo, que eu encontro e eu digo assim, cara, eu quero essa pessoa como meu amigo, né? Com certeza. Eu quero essa pessoa. Mas tem gente que eu encontro que eu digo, meu Deus do céu, afasta de mim. Quer dizer, afasta porque eu não quero contato com essa criatura. Por sentir mesmo, às vezes, que a pessoa, né, até no passo ali, como chega até você. Na filosofia, nós temos Aristóteles que fala dos 3 tipos de amizades. E eu acho fantástico como Aristóteles traz os tipos de amigos que acabam entrando na nossa vida e fazer essa distinção dessas amizades, né, daquela amizade por interesse. Ele no final vai dizer que a única amizade é o seguinte, eu sou teu amigo Jean, porque tu não pode me oferecer nada, e é por isso que eu sou teu amigo, né? Sou teu amigo porque, não tem mais nada que tu possa me oferecer, nem eu te oferecer, e assim é. Continuamos amigos. Continuamos amigos. E tem uma frase muito bonita, só que é em francês, mas é mais ou menos isso. Eu sou teu amigo porque você é você e eu sou eu. Aí consiste, por exemplo, o fato de nós sermos amigos. E encontrar gente, por exemplo, que nos coloca para cima, eu digo sempre, tem uma síndrome, a síndrome de Nazaré, eu costumo dizer. Nazaré da novela? Não, Nazaré é a terra de Jesus. Quem lembra, né, que tinha uma Nazaré na novela aí, que era terrorista. Lembra? Vai lá. Nazaré, que derrubava o povo da escada, né? Nazaré Tedesco. Mas a síndrome de Nazaré é a síndrome da incredulidade, não é? Aquilo que eu dizia para você em Nazaré, Jesus nasceu, cresceu em Nazaré, nasceu na verdade em Belém, mas a vida dele toda foi em Nazaré. Em Nazaré, Jesus não conseguiu realizar um milagre porque o povo não acreditava nele, porque era gente da gente, não é? Era o povo ali. E às vezes a gente encontra ali pessoas com síndrome de Nazaré na nossa lida, que às vezes nos puxa, né? Ao invés de nos elevar, e a gente vai colocando essa bagagem nas nossas costas, e a gente só descobre, olha, eu preciso me orientar e descobrir que os meus projetos, a minha vida, o meu referencial não pode ser aquilo lá atrás, né? Não pode ser essa bagagem pesadíssima que eu carrego,
E se for preciso, se for necessário, se livrar de algumas pessoas, né? Deixar as pessoas ficarem ali no caminho e você seguir. Porque acreditar em você, acreditar no seu potencial, isso é o mais importante. E quando eu faço isso, eu consigo, de pronto, visualizar. E aqui eu trago uma questão. O Jean falava sobre a questão da escada, não é? Eu digo assim, quando você pensa em fazer uma casa, eu gosto muito de analogia e trazer essas questõezinhas. Quando você pensa em fazer uma casa, o que é que você faz? Você contrata um arquiteto, não é? Quem faz a planta é o arquiteto. Engenheiro. Aí você contrata arquiteto. ali o engenheiro, o Cada um na sua arquiteto, função. na sua função. Só que, veja bem como é que funciona a coisa. Eu contrato, tenho aqui todo o desenho da minha casa e agora com com esse software que deixa tudo muito realista, eu posso ver minha casa com os móveis que eu quero antes mesmo da pedra fundamental ser colocada. Sim. E o que é que acontece? Eu passo isso aqui para o engenheiro lá, para o mestre de obra, e todos os dias, quando ele chega na obra, ele tem que olhar para aquilo que eu quero. Aqui tem uma questão que eu acho interessante. Ele precisa olhar para o futuro. Eu vou dar um passo agora, mas o meu passo pequeno pode ser para colocar pedra fundamental. Eu preciso estar com o olho no futuro. Onde é que eu quero chegar? Aqui entra mais uma vez a ideia do... onde é que eu quero chegar? Qual é a minha meta, né? Qual é o meu sonho aqui? Então, se eu pego essa planta aqui, eu digo, a casa tem que ficar desse jeito. Não importa se é para colocar a porta ou para colocar a pedra fundamental. Eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que me ver lá, né? Eu tenho que ver o meu projeto lá na frente e aí eu começo a fazer porque eu tenho uma meta. Porque se eu não soubesse o que era que eu queria, eu boto uma pedra aqui, faço um negócio aqui, levanto de qualquer jeito. Mas eu tenho o meu referencial. E esse referencial na nossa vida, ou seja, o que é que nós temos em comum? 3 homens aqui, quase com a mesma idade. O que é que nós temos em comum? A questão da nossa jornada, que diferente da minha, da de Jean, a sua, nós temos 2 coisas que nos motivam. Persistência e constância. O que é persistência? É fazer sempre. Fazer sempre. E o que é constância? Saber por que é que eu faço sempre. É aquilo, o trabalho duro ganha do talento. Se eu tenho isso em mente. Fielmente nisso. Se eu tenho isso em mente, persistência. Senão a gente cai naquele erro de mundos modernos de Charlie, né? Ou seja, apertando parafuso, ele só tem persistência, mas ele não sabe por que ele aperta o parafuso. E às vezes a gente passa a vida toda apertando parafuso, fazendo uma coisa sem saber por quê. Então, persistência é fazer sempre. E constância é saber porque eu faço sempre. E fazer mesmo que você não queira fazer, né? Exatamente. Como você estava falando de pessoas que elas tanto podem levar para cima quanto para baixo. Eu acho que ciclos de amizade, ciclos que ficam ao seu entorno, eles podem ou te levar para cima ou para baixo. Eu acredito muito que a gente isso é muito difundido aí, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda, que a gente mais convive. Então, se você anda com 5 médicos, provavelmente você será o 6º, né? Se você anda com, sei lá, 5 empresários, provavelmente você será o 6º. Mas se você anda com 5 idiotas, provavelmente você é o 6º. Então, a pandemia, trazendo para mim, para o meu caso, a pandemia me ajudou muito, porque já me sabe, a gente conviveu, a gente fez muita festinha junto, fez muita balada junto, então... Eu era DJ, viu, galera? As festinhas eram assim. Eu era DJ, então a jornada aí, depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas resumidamente, tem ciclos de amizade que é bom pra você estar ali tomando uma cervejinha, fazendo conversa, fazendo festa, mas talvez não seja bom para o que você quer, pro seu objetivo, pra sua jornada. Então, às vezes aquele cara, ele nem sabe que ele tá fazendo aquilo, né? Às vezes ele nem sabe que ele tá sugando sua energia, ele nem sabe que... É voluntário. Exatamente. Às vezes não é porque ele quer, ele não percebe. Às vezes é voluntário também. Voluntário não, às vezes é sabendo. E também tem muito aquele lance assim, né? Se vocês dois têm pensamentos congruentes, com certeza vocês vão ficar unidos. Mas se você pensa uma coisa, você quer atingir um objetivo e o cara talvez não quer pagar o preço, também não quer chegar naquele local onde você quer, talvez ele não lhe ajude a chegar, né? Então, acho que o ideal é se afastar mesmo, tomar sua direção, procurar pessoas que
querem fazer a mesma coisa que você. Tá no mesmo grupo de pessoas que tem o mesmo sentido. Você, além de tudo, é empreendedor, primeiro de tudo. Antes de ser nutricionista, eu te conheci como empreendedor. Continua sendo. Exatamente, eu sempre te admirava muito por causa disso. Um cara jovem... Não admira mais não? Claro, Admira. até hoje. O verbo foi conjugado no tempo errado, no tempo mas errado. ele continua admirando. É um cara que eu admiro muito, melhor falando, né? Então, porque você traçou seu objetivo, independente de qual seja, você sabe onde você quer chegar. E você é um cara um pouquinho mais velho que eu, você tem muito a me agregar, né? Então, uma conversa como essa, Rafael também, no sentido de espiritualidade, eu acho que ambas têm que estar sempre conectados. Então, uma conversa como essa, como você falou, se não fosse congruente, com certeza a minha amizade com o Jaime poderia já ter acabado. Então, tipo, só foi aquela amizade de faculdade e parou por ali. E não é exatamente o que acontece, porque os dois pensam talvez para o mesmo sentido, acreditam no mesmo, num objetivo em comum, num processo em comum. E é isso que mantém unido. Acho que se você tem no ciclo, se você está no meu ciclo, é porque você pensa igual a mim ou próximo disso e tem o mesmo objetivo. Então, para fechar, né, o que eu vejo assim, a palavra hoje desse podcast aqui é acreditar. Eu vejo que é isso, acreditar em algo, né, ter fé, fazer o possível para alcançar seus objetivos e entender, né, fechando com isso aqui, sobre energia. É importante a gente entender que o mundo é energia. Quanto mais você buscar energia positiva, não só buscar, mas também doar energia positiva. Porque tem gente que só quer energia positiva e tá dando o quê? Tá dando... A pessoa quer filé mignon, tá dando... Cruz Machado. Cruz Machado? Não. Mas não pode falar o nome, não. Não, acho que não. Mas já falou, não tem nada não. Não, mas não tudo tem que só. Entendeu? Então, assim, a gente tem que querer algo bom pra gente, mas a gente também tem que doar algo bom, porque é energia, gente. Então, quanto mais energia a gente quiser positiva, a gente tem que dar energia positiva também. Não queira energia positiva dando o resto da sua energia para os outros, né? Porque as pessoas sentem isso, muita gente já hoje está despertada em relação ao que é positividade verdadeira, ao que é energia de amizade verdadeira, ao que são as pessoas que querem contribuir de uma forma verdadeira com a sua vida. E muita gente ainda também, né, tá na ilusão de achar que vai retirar das pessoas o melhor delas e ficar para si sem dar nada. O mundo é troca. Você quer energia positiva? Dê energia positiva. Você quer um corpo bonito? Faça atividade física, coma bem. É uma troca. O tempo todo você vai ter que fazer uma troca. Você quer acordar cedo? Você tem que trocar dormir tarde por dormir cedo. Para toda ação, uma reação. Para toda ação, uma reação. Então é isso mesmo. Então vamos fazer o melhor que a gente puder para poder a gente conquistar o melhor que a gente puder também. Você pode. Cast. Abraço. Fechou? Fechou.